Abra sua Bíblia comigo nesta manhã, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e a Bíblia diz que vai até a divisão da alma e do espírito e sabe discernir a intenção do coração. Neemias, o livro de Neemias, no capítulo 2. Vamos ler os versos 1 e 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu coração? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Querido, querida, vemos que o homem de Deus, Neemias, copeiro do rei, estava numa situação de tristeza. E nos últimos anos em que o povo de Judá esteve cativo na Babilônia, o judeu Neemias serviu como copeiro do rei Artaxerxes. Para esclarecer melhor, o rei Artaxerxes era o rei da Pérsia que dominou os babilônicos. Por meio de alguns de seus compatriotas, ele obteve informações sobre o estado em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Neemias soube de como estavam os seus irmãos em Jerusalém, a situação em que se encontravam, e a cidade em si estava assolada, os seus muros e portas queimados, e isto o deixou profundamente consternado. A Bíblia diz lá em Provérbios 15 e 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Aquele homem de Deus, Neemias, estava nesta circunstância, nesta situação. Foi o que aconteceu com ele. E naquele momento de tanto consternamento, de tanta tristeza, de tanta provação, Neemias era um homem bem disposto. Ele costumava atender o rei, por certo, com um sorriso nos lábios. Era despojado de qualquer intenção. Como um verdadeiro cristão era Neemias. E quando ele teve que servir o vinho, por certo, Neemias era um homem bem-humorado, porque tem pessoas que, dependendo da função e do trabalho onde esteja, o seu humor varia. Mas tudo parece crer que Neemias, ele tinha um aspecto tranquilo, um espírito manso. Ele era bem-humorado, pois tanto que ele tinha essas características. Você há de convir comigo, porque imediatamente o rei notou o seu comportamento atípico. Disse: Neemias hoje está diferente. E o rei percebeu que aquela expressão entristecida de Neemias não era um mau humor, não era um desânimo causado por alguma enfermidade, mas o rei, porque conhecia Neemias, ele pôde penetrar
bem dentro de Neemias, dos seus sentimentos, e ele pôde discernir que havia ali uma tristeza, e a tristeza, como disse o próprio rei, era tristeza de coração, era tristeza da alma. Em outras versões você vê que se está triste, isso não é tristeza, não é doença, isso é tristeza da alma. Em outra versão diz, não é senão tristeza de coração. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. Você e eu podemos amanhecer assim. Quem sabe no nosso trabalho, na nossa casa, todos percebem que estamos tristes. E não é aquela tristeza segundo Deus, aquela tristeza que gera arrependimento e confissão de pecado, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 7 e 10. Mas é uma tristeza ocasionada muitas vezes por uma má notícia, por alguma perda, como a perda de um ente querido, a perda de uma amizade, de um emprego ou de alguma outra coisa qualquer que damos muito valor. Isso aconteceu com Neemias. Neemias, ele ressentiu-se muito ao receber a notícia que os seus irmãos estavam desolados, estavam tristes e que estava tudo acabado. Sua terra estava assolada desde a invasão babilônica e ninguém ainda havia se disposto para tentar fazer algo ao respeito ou a respeito. Experimentar uma tristeza profunda pode nos levar ao adoecimento. Por isso é muito importante cultivar a alegria que o Pai Celestial nos dá através de Jesus Cristo, pois ainda em meio às perdas poderemos cantar um hino ao Senhor. Eu acho lindo quando leio Mateus 26, por ocasião de prestes a morte de Jesus. Ele foi no jardim, no horto do Getsemane. Ele estava prestes a ser preso, a ser levado para ser condenado à morte, pagando o preço pela nossa redenção. Mas em meio a toda aquela turbulência, nós podemos ver que Jesus, ele estava triste. Mateus 26 e 38, lemos ali: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus, como homem, teve temor, teve medo de enfrentar, e ainda ele se sentiu só, que ele pediu a companhia dos 3 mais achegados. Ele disse: ficai aqui, vigiai comigo, sejam meus companheiros nesta hora de dor no coração. Jesus pediu ajuda aos seus discípulos num momento de grande tristeza. Ele pediu que o acompanhassem em oração. Hoje eu e você podemos estar na mesma situação que Jesus passou, que Neemias passou, mas Deus nos conhece. Jesus é o Filho de Deus. Hoje Ele está disposto a ajudar-nos nas nossas vicissitudes, nas nossas fraquezas, porque Jesus, como homem, Ele conheceu a dor da expectativa do sofrimento, e Ele pode entender a minha e a tua fraqueza, os meus e os teus limites. É exatamente o que diz o escritor aos Hebreus: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus,
para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, aleluia, pode socorrer os que são provados, os que são tentados. Ei, homem, mulher de Deus, recebe o reforço do Espírito Santo nesta manhã. Você que está padecendo dor, você que está com medo, entrega este medo, entrega esta vida na mão do Senhor. Talvez você tenha perdido o gosto de viver e de seguir lutando. Se é assim, Deus tem uma palavra para você. Observe o exemplo de Neemias. Não deixe de lutar, ainda que com semblante triste, ainda que com a dor na alma, antes de comparecer perante o Rei terrenal, Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele já está diante do trono esperando por você. Não se preocupe. A Bíblia diz que Neemias chorou e jejuou aos pés do Senhor. Confessou os seus pecados. São passos que eu e você temos que dar. Também ele recordou da promessa de restauração que o Senhor fizera a Moisés. Marca na tua Bíblia e lê aí Neemias 1, do 4 ao 11, porque eu não vou ter tempo de ler. Mas no versículo 11 precisamente ele diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Primeiro ele orou. Somente após fazer tudo isso, ele assentou-se diante do rei, crendo que o Deus dos céus lhe daria uma oportunidade para ajudar a reerguer os muros e fortificar a cidade de Jerusalém. Você não vai morrer agora. Deus te vai dar uma oportunidade para que você viva, e você vai contar os feitos do Senhor. Deus usou essa enfermidade tua, como usou a destruição de Babilônia, os muros caídos, os judeus sofrendo. Ele usou essa circunstância para usar Neemias, para erguer os muros. E Deus está usando a circunstância que estás passando para que possas reedificar os muros que estão derrubados. Não sei que muros estão derrubados na tua casa, na tua família. O muro da comunicação, o muro do amor, o muro do respeito mútuo, o muro da oração, o muro do jejum. Mas nesta manhã, o Deus de Neemias é o teu Deus. A oração de Neemias foi escutada pelo Senhor. Talvez você ainda não é evangélico e está me escutando, e o seu coração hoje, a sua alma está com dor, como a alma de Neemias. Eu não estou te vendo, mas o Espírito Santo já te viu e já penetrou nesta alma amargurada e vai dar um sopro nessa tristeza. Virá alegria, os muros serão reconstruídos, porque Deus vai dar força, Deus vai dar graça. Diante das adversidades que enfrentamos nesta vida, devemos tomar uma atitude. Neemias tomou uma atitude. Talvez você tenha que tomar a atitude de amar a Deus, de ler a sua palavra e de orar diariamente para que aquele muro que caiu seja levantado outra vez.
Talvez seja uma enfermidade que esteja lhe carcomendo e você está triste pelo diagnóstico que escutou e está com medo da cirurgia, de uma punção, não sei de quê. Você está com medo talvez da quimioterapia, mas fica tranquila, fica tranquilo. Se Deus está no negócio, o que Deus fez com Neemias fará com você. Para concluirmos, a Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E se você está tão atribulado que nem mesmo consegue se expressar, Paulo falando aos Romanos no capítulo 8 e versículo 26, e da mesma maneira o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes não temos nem palavras para nos aproximarmos dele, mas ele entende o meu e o seu gemido. Ele entende o que queremos dizer, e o papel do Espírito Santo é interceder, é traduzir a sua alma diante de Deus. Entregue sua causa ao Senhor nesta manhã e aguarde resposta, querido, querida. Ele vai agir a seu favor. Diga ao seu coração que se acalme. Mande a tristeza ir embora nesta manhã, aleluia. Espere o trabalhar de Deus na vida da tua família, na vida dos teus filhos. Tua oração não é em vão. Faça as suas palavras a do salmista. Porque estás abatida, minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deus vai tirar o abatimento da sua alma e vai transformar em alegria, porque Ele é especialista nisto. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.